inscritos aí no canal do Pastor Arthur, que vai estar ouvindo esta palavra, esta mensagem, que possa promover edificação aos corações de todos os nossos ouvintes, é o desejo do meu coração. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa nesta noite. Nós vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, onde nós lemos apenas um versículo, mas nós vamos estender um pouco mais a leitura. Mateus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 12, estaremos lendo a palavra de Deus e vamos ler até o versículo de número 22. Mateus, capítulo de número 4, versículos 12 aos versículos de número 22. Quando Jesus inicia o seu ministério na Galiléia. Todos encontraram? Diz assim a palavra: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, os seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Podeis tomar assentos. Louvado seja o soberano nome de Jesus. Meus amados, aqui nós encontramos quando Jesus inicia o seu ministério terreno. No capítulo 3 de Mateus, nós encontramos o batismo de Jesus. Jesus sendo batizado, e todos conhecem, no momento do batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma púrpura de uma pomba, ao sair da água, e ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após então o batismo, a palavra nos mostra que João foi impelido pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. O que nós entendemos também é que após João celebrar o batismo de Jesus, porque quando Jesus veio para ser batizado por João, João hesitou e disse: Senhor, eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Ele disse: João, deixa por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça. E a palavra diz que ele permitiu, e aí então batizou. Mas quando nós damos sequência à leitura, principalmente no Evangelho de Lucas, de Marcos, nós encontramos que logo após João foi preso. E Jesus então foi levado pelo Espírito ao deserto. E quando passou o período da tentação, que ele retorna, porque quando Jesus foi ao batismo, tudo nos indica, o batismo era na região da Judéia, mas Jesus habitava em Nazaré,
uma parte da Galileia. Jesus morava em Nazaré. Quando nós olhamos no capítulo 3, nos finais dos versículos do capítulo 3, quando Jesus volta do deserto, ele soube que João estava preso. E sabendo que João estava preso, ele não foi para a região da Judéia, mas foi para a Galileia, e não foi ainda também para a cidade de Nazaré, onde fora criado, onde ele conviveu a maior parte da sua vida, em Cafarnaum, e agora em Nazaré. Agora ele vai para a região aqui de Cafarnaum, região da Galileia, e a palavra nos disse aqui que estava se cumprindo uma profecia do livro do profeta Isaías. Eu gostaria que o irmão Alex nos ajudasse aqui com algumas referências. Por causa do pecado, por causa da transgressão do povo de Israel, Deus enviou para eles punições severas, e entre as punições foram levados para o cativeiro por causa da desobediência. Mas aqui essa terra de Zebulon, a terra de Naftali foi o quarto quinhão, o terceiro quinhão distribuído para os filhos de Israel. Zebulon, já a sexta parte que foi distribuída, já por último. Porém era uma região boa, uma região fértil, uma região de muitas frutas, uma região bem próspera. Só que aqui nos disse a palavra que para se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Mas o que disse o profeta Isaías? Vamos ver Isaías capítulo 8, como a primeira parte aqui da sombra, o período sombrio, o período difícil, versículos 22. Isaías capítulo 8, versículo 22. E olhando para a terra, olha aí, isso aqui por causa da transgressão do povo de Israel. Eles falharam e Deus então fez com que acontecesse isso, e disse aí: olhando para a terra, eis que havia angústia e escuridão e sombra de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, já no capítulo 9, levanta-se o profeta e começa a falar de uma restauração desta situação que este povo de Israel estava enfrentando. Eles estavam na região e sombra da morte, estavam num momento de angústia, estavam em treva, mas havia uma promessa de um livramento, havia uma promessa de vitória, havia uma promessa de escape para aquele povo, e essa promessa vinha da parte de Deus, o Todo-Poderoso. Aí o capítulo 9, versículo 1 e 2, é o que nós lemos aqui no capítulo 4 de Mateus. Agora o profeta Isaías já havia proferido estas palavras cerca de quase 700 antes do acontecimento de Jesus mencionar isso para a multidão naquele dia que ele entra no templo ali e pega o livro. Aí disse a palavra: mas a terra que foi angustiada não será glória a Deus. Aí a promessa, o profeta recebe de Deus a mensagem e transmite. Aí o versículo que nós lemos: e deixando Nazaré, foi para Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O povo que andava em trevas viu a luz, e os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou.
no ano 733 antes de Cristo, Tiglat-Pileser III, monarca da Síria, invade Israel, justamente nesta região de Naftali e Zebulon. O caminho das nações, como disse aqui a palavra, era um caminho onde dava a entrada para os termos de Israel, mas era uma terra boa, fértil, e os inimigos tinham esta visão da bondade da terra e por isso a invadiu, pisoteou, tomou conta. Mas Deus, aquele que tinha colocado Israel lá na terra, tinha uma promessa de livramento, e o povo de Israel estava esperando, ansiosos por essa promessa, porque já havia agora um período de silêncio. Depois da profecia de Isaías, houve vários profetas, até chegar Malaquias, mas depois de Malaquias silenciou, não se ouvia falar mais dessas promessas. Por quê? Porque entrou no período sombrio, entrou no período das trevas, das negruras, e a angústia começara a tomar conta do povo. Mas quando disse a palavra de Deus, Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo de Deus, Deus tem o controle dos tempos, Deus tem o controle das nações, Deus tem o controle de todas as situações, e agora Deus entra no controle e faz com que a sua palavra comece a acontecer, começa a vislumbrar para o povo de Israel. Aqueles que estavam em treva, de repente aparece uma voz do deserto dizendo: voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, preparai o caminho do Senhor. E começou João a pregar a mensagem do arrependimento, mas depois disso não ficou só em João, aparece o próprio Jesus para confirmar a promessa, a palavra que João havia profetizado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo de número 17, a palavra disse assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Ao povo que estava em treva, o que foi que levou eles às trevas? Falta do conhecimento de Deus. Por deixar de servir ao Senhor, as trevas tomaram conta, e agora veio com ela a angústia, o cativeiro, a separação da comunhão com Deus, porque ficaram um período de 400 anos sem Deus falar com eles, mas agora começa a ouvir algo que eles não estavam acostumados a ouvir mais. Aquela geração não mais ouvia esta mensagem. A geração dos profetas, daqueles que tinham ouvido a mensagem, não estava mais presente naquele dia, mas surgiu uma luz para aqueles que ainda não tinham recebido a mensagem de alerta para que não fossem levados ao cativeiro, a mensagem de alerta para aqueles que tinham conhecimento de Deus, mas que não guardavam a sua palavra. Agora começa então o Senhor dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Esta palavra aqui que diz assim, desde então, nós encontramos Mateus falando ela duas vezes, aqui neste versículo 17 e também em outra parte, no capítulo 16, versículo 21, ele fala também, só que aqui ele fala da entrada do reino, do evangelho do reino. Lá no capítulo 16, no versículo 21, ele já fala do final, quando ele estava encerrando o seu ministério e que haveria de morrer, haveria de ser crucificado, mas que não ficaria na sepultura, ele ressuscitaria para cumprir a justiça de Deus, a promessa de Deus, que ao morrer, ele levaria as nossas iniquidades, os nossos pecados, mas ao sair da sepultura, ele estaria nos justificando da maldição, da condenação, do pecado e também da lei. E agora ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aquele período, havia um período sombrio, um período em que não se ouvia a mensagem.
Nós estamos vivendo dias, não é um dia em que não se ouve a mensagem, são dias em que a mensagem está sendo pregada em várias formas, por vários veículos de comunicação, está sendo pregada através de visuais, através de cartazes, slogan. A gente passa nas rodovias, principalmente na região centro-oeste, a gente passa em altas velocidades, mas está as placas nas árvores, na beira da estrada, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outros lugares está dizendo: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E são muitas as mensagens. Jesus vem, prepara-te, leia a Bíblia, o livro de Deus. Então a mensagem do Evangelho hoje não é a mesma coisa naqueles dias que Jesus introduz a mensagem de salvação, porque naquele tempo houve um silêncio de 400 anos, mas nos dias atuais esta mensagem está sendo difundida todos os dias, todos os meses, toda semana, aqui na Assembleia de Deus Madureira, nos outros ministérios aqui na cidade, através da televisão, através da internet, através dos rádios, está sendo pregado, mas o arrependimento não está acontecendo de forma total, de forma uniforme, de modo uniforme, mas aqueles que ouvirem a palavra viverão. Nós sabemos que não haverá um arrependimento em massa para o povo brasileiro, mas haverá muitas pessoas que serão alcançadas com esta mensagem de arrependimento, com esta mensagem de conversão, e muitos estão deixando o pecado e vindo para Jesus. Em contrapartida, tem muitos que estão deixando Jesus e indo para o pecado, mas é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento da promessa de Deus. A palavra de Deus disse que muitos iriam escandalizar-se, muitos iam trair, muitos iam negar a fé, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nem todos vão continuar a caminhada até o final. Houve multidões que renderam a Jesus por causa da comida, por causa do milagre, de uma cura, de um favor merecido, mas de repente lá na frente deixava. Nós encontramos no capítulo 6 de João, quando Jesus multiplica o pão para aquela multidão ali, uma multidão enorme, viu, comeu daquele pão. Quando foi no outro dia, chega para Jesus, quando Jesus disse que era o Filho de Deus, ele diz: faz alguma coisa, algum milagre. Que milagres, que coisa que tu opera para que nós creiamos em ti? Tinha enchido a barriga, tinha comido um dia anterior, e agora não queria ainda que Jesus mostrasse um sinal para poder eles acreditarem nele. Nos nossos dias não é diferente. Tem muita gente vendo, que já provou o amor de Deus, já provou a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, mas ainda está na dúvida: será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Mas nesta noite a mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem é para todos, precisam-se de arrependerem se quiserem herdar a vida eterna. Versículo 18, Jesus disse assim: e Jesus, andando junto ao mar, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede, porque eram pescadores. Jesus inicia o seu ministério como que falando para as multidões, e de repente ele encontra dois homens, e ele os chama, e faz um convite inusitado, quando disse aqui: vinde, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Eram profissionais da pesca, eram homens que pescavam e vivia disso, mas de repente Jesus faz um convite a eles, para que eles tenham agora um novo modo de viver,
agora deixasse este jeito deles viver, com toda a experiência que eles tinham na pesca, com todas as técnicas que tinham, seus equipamentos e tudo, mas Jesus chama eles. E interessante que a mensagem do Evangelho, às vezes é pregada para multidões, 5.000, 2.000, 1.000, 500 pessoas, 100 pessoas, 50, 20, 30 pessoas, e às vezes, no meio da multidão, apenas 1, 2 crê na palavra. Apenas 1, 2 dá crédito na palavra e recebe a palavra e a coloca no seu coração e sente-se impactado. É interessante que às vezes alguns por emoções, mas existe outros que vai pela fé, porque realmente entenderam a mensagem e sentiram no coração o desejo de mudarem de vida. E a palavra nos disse aqui que quando Jesus chama esses 2 homens, o versículo de número 20 diz: então eles, deixando logo a rede, o seguiram. Eles não titubearam no chamado. Eles viram que Jesus era a luz que havia de vir ao mundo, era aquele de quem os profetas falaram. Eles viram neste homem algo diferente de todos os que ele já tinha visto, e a palavra nos disse aqui que eles deixaram logo, imediatamente a rede e seguiram a Jesus. Meus amados, nós estamos falando há muito tempo nesta cidade, nesta igreja, e a oração que nós ainda continuamos fazendo é a mesma que Jesus fez, quando ele disse: grande é na realidade a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Nós estamos com muita necessidade de obreiros, de pessoas que estejam dispostos a servirem ao Senhor. Mas quando falamos, alguns já olham e dizem: qual é o salário? Qual é o valor? É quanto que vamos ganhar? Como é a cidade? Como é o lugar? Qual é o tipo da casa que nós vamos morar? Mas estes aqui não. Esses aqui simplesmente, quando Jesus disse: olha, vinde e eu vos farei que sejais pescadores de homens, a palavra diz que eles deixaram o barco, deixaram tudo ali e seguiram ao Senhor. Será que hoje ainda aparece alguém que tenha esta fé de viver por Jesus, de seguir a Jesus, de ir além das fronteiras, falar do amor de Jesus, anunciar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador? Está faltando pessoa, mas que esta noite o Espírito Santo possa falar em corações, o Espírito Santo possa tocar vidas e que possa aparecer homens como Pedro e Tiago, como Pedro e André, e como João, irmão de Tiago, que também deixaram tudo para servir ao Senhor. E a palavra disse que depois dali, eles foram mais adiante, encontrou esses 2 irmãos, e eles foram dispostos a levarem a mensagem, a levar a palavra de Deus, a proclamar a salvação para os seus patrícios, para o povo da sua nação. Louvado seja o soberano nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, meus amados, nós podemos tirar algumas lições. Primeiro, que Deus se alegra em usar pessoas simples. Deus não buscou lá nos palácios, nas universidades. Jesus não buscou lá. Foi lá junto ao mar, é que ele encontra os primeiros homens dispostos a lhe servir. Ele não encontrou pessoas que tinham uma aposentadoria, que tinham uma renda financeira, que lhe sustentava o resto da vida. Não, era alguém que se pescasse tinha dinheiro, se não pescasse não tinha. Mas quando ouviu o chamado do Senhor, eles disseram: eis-me aqui,
largou o barco, que era a sua fonte de renda, para viver por Jesus, para viver pela fé, para viver agora do Evangelho, para viver confiante na provisão do Senhor Jesus. Aqui, Jesus ainda não tinha multiplicado o pão, Jesus não tinha feito muitos milagres ainda não, estava iniciando o seu ministério, mas já foi o suficiente as palavras que eles ouviram para dar crédito. E ele buscou ali pessoas simples, encontrou Pedro, Tiago, ou Pedro e André naquele momento ali. O primeiro momento foi Pedro e André. E olha, irmãos, a bondade do Senhor, que eu entrei num ônibus um certo dia, perto de uma represa onde tem muitos pescadores. Estava indo a Belo Horizonte e em Três Marias entrou 2 pescadores. O ônibus ficou infestado, o cheiro do peixe tomou conta do ônibus e ficou aquele negócio assim desagradável, porque eram homens simples, pescadores, estava saindo da pesca. Mas Jesus chamou esses homens para fazer a sua obra e ele os levantou como grande instrumento para fazer com que o nome de Jesus fosse glorificado. Lá mais na frente nós encontramos o ministério bem sucedido de Pedro, quando os enfermos eram curados, quando ressuscita uma mulher, quando muitos milagres aconteceram. Era simples, mas era fiel, era temente, ele entregou na totalidade, ele entregou para Jesus sem reserva naquele momento ali, disposto a servir ao Senhor, a obedecer a ordem de Deus, a fazer aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Então nós aprendemos que Deus chama pessoas simples. Alguém às vezes pode dizer: olha, se eu tivesse uma condição melhor, eu ia servir ao Senhor. Se eu tivesse um emprego, ou quando eu me aposentar, aí eu vou fazer a obra de Deus. Jesus chamou outras pessoas e ele disse: Senhor, eu vou te servir, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai, só depois que meu pai morrer, porque eu cuido dele, sabe comer, então depois que ele morrer eu vou cuidar, eu vou trabalhar para o Senhor. Outro disse: não, eu comprei um campo e eu tenho que ver este campo. E assim cada um encontrou uma desculpa para não fazer o ide de Jesus. E você nesta noite, o que é que te prende? O que é que prende você de não disponibilizar para servir ao Senhor? Não, eu sou pesado de língua. Moisés também foi, mas foi um grande líder que Israel teve, foi um grande instrumento de Deus. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu conheço pessoas leigo, pessoas analfabeto, mas que ganharam muitas almas para Jesus, levando a mensagem de salvação de porta em porta. Conheço muitas pessoas na profissão de pedreiro, de carpinteiro, de tratorista, de lavoureiro, mas que são ganhadores de almas para o reino de Deus, que trabalham como vaqueiro, mas Deus escolhe essas pessoas, cada um. Se você é vaqueiro, você vai trabalhar com vaqueiros, vai ganhar vaqueiros para Jesus. Se você é pedreiro, vai ganhar pedreiros para Jesus. Se você é professor, vai ganhar professores e alunos para Jesus. É na área que você atua. Deus quer te levantar como instrumento neste lugar para ser ganhadores de alma para o reino de Deus. Então Deus não se importa com a profissão que você possui. Na Bíblia nós encontramos, foram escritas por cerca de 40 autores, leigos, doutos, pessoas de várias regiões, mas que foram instrumentos de Deus para escrever este livro sagrado. Então, meus amados, também nós podemos entender que tudo que aprendemos na nossa vida, na nossa profissão, tem valor quando servimos a Jesus. Tem valor. Se você é pedreiro, a obra de Deus precisa de pedreiro. Não, eu só sei levantar tijolo. A obra de Deus precisa de você para isso também. Outro disse: não, eu só sei mal fazer massa. Serve também. Ou eu não sei fazer nada, mas serve para limpar os bancos da igreja. Deus está te chamando também. Eu já vi muitas pessoas, a gente vai pregar para eles, diz: não, eu não sei ler, como é que eu vou ser crente? Não importa se você sabe ler, se não sabe ler. Quem sabe ler tem alma, quem não sabe ler tem alma também, e esta alma precisa se encontrar irrepreensível diante de Deus.
Se você tem dinheiro, você precisa de Jesus. Se não tem, precisa de Jesus também. Se é doutor, precisa de Jesus. Se é analfabeto, precisa de Jesus também, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E Jesus está interessado na nossa alma, que é preciosa. Não importa a nossa cor, não importa a nossa cultura, a nossa etnia, não importa. O que importa é nós entregarmos o nosso coração para o Senhor enquanto temos a oportunidade, enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, porque brevemente a porta irá fechar. Quando nós vimos aqui estas pessoas entregando a sua vida, nós também aprendemos que a obediência é a coisa principal na vida das pessoas. Obediência. Eles ouviram o chamado, obedeceram a voz do Senhor, decidiram deixar tudo para acompanhar o Mestre na sua trajetória, na sua caminhada. E quando eles acompanham o Senhor, são instruídos por cerca de 3 anos, recebendo instrução do Senhor, e depois que o Senhor foi recebido no céu, eles permaneceram agora buscando um revestimento de poder, para que pudesse dar continuidade ao ministério que recebera da parte do Senhor Jesus. Então, o ministério de Jesus, que Jesus pregava, ele produzia arrependimento, a fim de levar o povo a odiar o pecado, a odiar o mal e a pegar ao bem, a deixar a iniquidade e a viver uma vida separada para Deus. Também, o evangelho que ele pregava é o evangelho que submete ao domínio divino. Eles estavam acostumados a viverem agora as suas vidas à vontade, mas agora não. Eles estavam submetendo-se ao domínio de Deus, à dependência de Deus. Até então eles dependiam da Páscoa, mas a partir dali eles estavam dependendo de Jesus. A partir de agora eles foram viver para Deus, dependendo de Jesus. Não são muitas pessoas que têm fé para isso, mas nesta noite eu creio Deus pode levantar pessoas que tenham fé, que passem a crer e passem a querer viver dependendo de Jesus. É a melhor coisa que tem. Há situações difíceis, há momentos de escassez, mas o Senhor é fiel na sua palavra. O salmista, escrevendo, ele diz: eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Também ele disse: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que esperam no Senhor de nada tem falta. Deus supre, obreiros do Senhor. Você que tem desejo, mas que fica cocheando, está muito difícil, eu vejo o sofrimento dos outros, eu vejo a dificuldade que os outros estão enfrentando, eu não tenho coragem, ainda não tenho fé, mas o Senhor é poderoso para colocar fé, para dar fé ao seu coração, através da palavra. É a palavra de Deus que promove fé aos nossos corações, e quando nós assim nos disponibilizamos a servir ao Senhor, a fazer, atender ao chamado do Senhor, o Senhor faz com que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Também o ministério de Jesus era um ministério que curava. A palavra aqui nos disse que ele curava, ele ensinava, pregava e curava os enfermos, ou seja, é um ministério de poder. Todo crente, todo aquele que leva a palavra, todo aquele que anuncia a mensagem de salvação, ele recebe de Deus esta ousadia para curar os doentes, para expulsar os demônios, e graça para poder ensinar também a sua palavra. Então, meu irmão, se você quer ser revestido da graça de Deus, disponibiliza, desgrude das coisas deste mundo, desapegue das coisas que te têm apreendido até agora e passe a viver verdadeiramente com intensidade para o Senhor. Agora aqui nós encontramos Jesus escolhendo os seus companheiros. Por que ele escolheu? Quando nós olhamos no capítulo de número... Nossa, o Cosmo, o som está muito bom, dá um jeitinho para nós aí. Glória a Deus. Quando
ficou alto. Quando Jesus, no capítulo 12 de Lucas, capítulo 10 de Lucas, ele disse que ele escolheu os discípulos e os enviou de 2 em 2, onde ele devia ir. Ele devia ir, mas ele estava chegando já aos momentos finais do seu ministério. O seu ministério ele sabia que seria curto e ele precisava preparar outras pessoas. E a palavra diz que ele enviou de 2 em 2, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra, ministrando o evangelho onde ele devia ir. Então, meus amados, Jesus preparou o companheiro, ensinou eles para que o trabalho não fosse sozinho. Nenhum de nós conseguimos fazer. Jesus não fez sozinho o trabalho. Ele recrutou pessoas para ajudar-lhe. Da mesma forma, os dias atuais, ninguém consegue fazer sozinho. A gente esforça, faz uma parte, mas fica a desejar. Mas quando todos somam, aí a coisa acontece com mais rapidez, com mais velocidade. Então, Deus tem pressa para que o ministério da pregação do evangelho, do ensino da palavra, o ministério da cura seja difundido nesses últimos dias, porque o tempo se finda. Agora nós já estamos vivendo os últimos dias na face da terra e nós precisamos de apressar, precisamos de acelerar o passo, porque não dá mais tempo. Tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir a palavra e Deus está recrutando obreiros. E aqui nós vimos ele escolhendo companheiros. Obreiros devem pensar em ensinar outros obreiros. Convém aprender na prática, não é somente na teoria. Nós às vezes temos muito aprendido na teoria, mas às vezes na praticidade nós pouco temos feito, pouco nós temos colocado. Mas Jesus chamou e já os enviou, já mandou os seus discípulos, seus companheiros. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós falamos aqui é que Jesus não chamou gente desocupada. Nenhum dos discípulos de Jesus estava à toa, nenhum. Todos que ele chamou estavam em suas funções, exercendo suas funções, ocupado no seu labor, e Jesus então chama. E aqui ele chamou esses 2 pescando, mais na frente acha mais 2. Depois ele passa numa alfândega e encontra Mateus ou Levi, conforme a tradução, trabalhando também. Ele chama e eles o seguem. Ou seja, Deus não chama preguiçoso para a sua obra. Deus chama trabalhadores. Quem sabe alguém disse: olha, se eu não tivesse esse emprego, eu ia fazer a obra. Não. Ele aqui largou tudo. Disse a palavra que eles largaram tudo e seguiu imediatamente ao Senhor Jesus. Será que hoje encontramos pessoas com fé para tal? Que tenha disposição de deixar tudo para servir ao Senhor, para viver para Deus, para servir a Deus. No Antigo Testamento nós encontramos o profeta Eliseu. Elias simplesmente passou por ele, lançou a capa e foi passando. E Eliseu então chama ele e disse: olha, espera aí, espera, eu vou te seguir. Só vou despedir aqui dos meus pais, eu vou despedir dessa tralha. Ele pegou os bois, matou, queimou a tralha, ofereceu sacrifício ao Senhor e foi ser servo de Elias a partir dali. E o ministério de Eliseu foi um ministério abençoado. Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias realizou. Por quê? Porque ele teve fé para servir ao Senhor. Quem sabe Deus quer levantar você jovem, você irmão, você irmã, você ancião. Deus quer te levantar com poder, com ousadia, com graça. Mas quando você quer algo maior, experimentar algo novo, você precisa fazer algo novo também.
Se você não mudar a sua rotina, as coisas vão acontecer sempre a mesma coisa. Mas quando você tiver disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, a partir de hoje a minha vida será outra, a partir de agora eu me entrego na totalidade, eu me entrego sem reserva, eu quero fazer a tua vontade, usa-me, Senhor, para o que for útil, pode ter certeza que a sua vida não será mais a mesma. Pode ter certeza que vai mudar, as coisas de Deus vai mudar na sua vida também. Você não vai viver a mesmice a partir daí, porque você também tomou uma decisão inusitada, uma decisão totalmente diferente. Para servir Jesus é necessário deixar alguma coisa. Todos quanto querem seguir a Jesus têm que deixar alguma coisa. Jesus, para nos servir, Ele deixou o trono de glória. A Bíblia diz que Ele estava no princípio com Deus. Ele estava lá no trono. João capítulo 17, versículo 5, quando Ele estava prestes a ir, Ele disse: Pai, glorifica o Teu Filho com aquela glória que tinha contigo, ainda antes que o mundo existisse. Ou seja, Ele estava na glória, com toda a glória, despiu-se de lá, esvaziou, fez-se servo, e servo ao ponto de ser crucificado, para que eu e você fosse salvo, para que nós pudéssemos ser resgatados. Então, Ele deixou algo, e deixou algo grande, para que nós fôssemos alcançados. Agora, o que nós estamos dispostos a deixar? Qual é a nossa disposição em deixar algo? O que está nos segurando que nós não tenhamos coragem de disponibilizar para serviço do Mestre? Reflita, pense o que o Senhor tem feito e ainda a sua promessa que Ele tem para cada um de nós, que é muito grande. Foi lido nesta noite aqui na leitura introdutória, capítulo 2 de Tito, versículo 11, quando disse a palavra que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar toda impiedade, concupiscência, e vivamos no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Então, meus amados irmãos, é preciso que nós estejamos dispostos a deixar. A obediência à chamada divina tem pressa, e nós não podemos protelar, não podemos pensar: não, ano que vem, o mês que vem, ou em 2030 eu me aposento, aí vai dar certo, aí eu vou fazer a obra. Quem sabe se nós chegaremos até lá? Nenhum de nós temos certeza disso, mas o que nós temos certeza é que a vinda de Jesus se aproxima e o tempo agora está muito curto. Agora vem as consequências do ministério. Primeiro, a luz vai brilhar nas trevas. A luz vai resplandecer nas trevas, é a primeira coisa, isso é consequência. É simplesmente quando é levado a palavra, as coisas automaticamente acontecem. Não é nós que fazemos, é o Senhor que faz as coisas acontecerem do seu jeito. Então disse aqui a palavra: a luz brilhará nas trevas, e quem estava na região e sombra de morte, a luz vai brilhar para estas pessoas, como brilhou para mim. Nós tivemos aqui um caso em Aroeiras do Itaim. Nós conhecemos um senhor ali, já bem idoso, o homem estava ruim, vivendo uma situação difícil, mas quando aceitou Jesus, aquele homem renovou as suas forças, foi trabalhar na roça, foi trabalhar de sol a sol, abrindo poço e fazendo muitos trabalhos, porque Deus renovou a vida dele, Deus mudou o quadro de saúde daquele homem, e ele passou a ser uma outra pessoa, visto por todos ali na cidade, com uma mudança muito grande, porque o Evangelho, a disponibilidade de servir ao Senhor, traz vida, traz saúde. Na minha cidade, e batizou juntamente comigo um senhor também idoso, que ele não tomava café em xícara, ele tomava em copo grande, porque ele tremia.
era um senhor idoso, fazendeiro, mas ele passou 2 anos frequentando os nossos cultos, mas no dia que ele aceitou Jesus, ele foi curado. Aquele homem de mais de 100 anos de idade, mas aquele homem viajava a cavalo de Flores para Formosa, 160 quilômetros ele ia a cavalo, e não teve mais aquele problema de tremedeira, até o dia em que ele havia de partir. E no dia da sua partida, ele chamou a sua filha e disse: olha, eu estou preparado, não passa comigo na igreja católica, não coloca vela para mim, e nem precisa de me dar banho, porque eu já estou limpo. Colocou o terno, sentou na cama, deitou e deu o último suspiro, para a glória do nome de Jesus. O irmão Nicolau Ribeiro dos Santos, salvo na pessoa do Senhor Jesus, a coisa mudou na vida dele. Mais de 100 anos, mas foi renovado completamente. Eu estou dizendo da partida dele, mas foi muitos anos depois que ele partiu. E ele via, ele dizia: meu irmão, ele chamava a gente de irmão, eu já vi a caneta de ouro escrevendo o meu nome num livro maravilhoso, num livro bonito. Ele não lia, mas ele sabia, porque ele entregou totalmente ao Senhor Jesus, entregou na sua finança, ele contribuía para a obra de Deus, em tudo ele estava sempre ocupado nas coisas de Deus. Então há uma mudança para a vida daqueles que se entrega ao Senhor Jesus. E nesta noite eu pergunto: o que significa o ministério de Jesus para nós? O que significa o ministério de Jesus para você? Qual é a sua disposição? O que você tem para apresentar ao Senhor, se for chamado hoje? Será que nós podemos chegar diante de Deus apresentando algo, ou nós vamos chegar na presença do Senhor de mãos vazias? Será o que nós temos feito, como aquele jovem do capítulo 12 de Lucas? Aquele moço tinha muitas posses, mas não tinha nada no céu. E a recomendação de Jesus é guardar tesouro no céu. E naquela noite, enquanto ele razoava, dizendo no seu coração que tinha uma colheita grande, que ia fazer uns grandes celeiros para depositar, e depois ia ficar tranquilo, dizendo: alma minha, tem depósito bens para muito tempo, agora descansa, come, bebe e folga. E ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Será que isso não pode acontecer conosco também? Nenhum de nós sabemos o dia da nossa partida, nenhum de nós sabemos o dia que vamos sair daqui. Ontem foi sepultada uma missionária em Alvorada, companheira de lida, de trabalho, mas chegou o seu momento, partiu, está com o Senhor, e nós não sabemos. Então, meus amados irmãos, precisamos entender que nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos chamados, e fomos chamados para dar fruto, fomos chamados para anunciar Jesus, fomos chamados para proclamar a salvação, fomos chamados para dizer ao mundo que se arrependa enquanto é tempo, porque a porta da graça vai se fechar. A porta hoje está aberta, a salvação é acessível a todos os que creem, mas vai chegar um dia em que a porta vai fechar. E Jesus disse, quando ele fala lá na parábola das 10 virgens, que depois que fechou a porta, as virgens começaram a bater e dizer para abrir a porta, mas já era tarde. Vai ter muita gente em Picos querendo aceitar Jesus, depois do arrebatamento da igreja. Não somente em Picos, mas no mundo inteiro, vai ter muita gente desviada querendo reconciliar. Vai ter muitos crentes que quererão confessar os seus pecados para serem salvos, mas é tarde demais. Mas esta noite, amados, é noite de reflexão. Esta é noite de cada um de nós fazermos uma autoanálise. É noite de nós voltarmos para o Senhor, para chegar à nossa casa com a certeza da nossa salvação. Chegar ao nosso lar, sair daqui, ainda que não cheguemos com os nossos pés em casa, mas cheguemos nos portais celestial com a certeza de entrada lá.
porque daqui a nossa vida é um sopro que aparece por um pouco e depois desvanece. Eu não tenho certeza se vou chegar na minha casa hoje, mas eu tenho a certeza que se eu tombar daqui para casa, eu vou entrar no céu de glória. O meu último minuto aqui será o primeiro lá no céu, e você também precisa disso. Busque enquanto é tempo, antes que a porta da graça se fecha. É necessário ouvir a voz de Deus, e a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus te trouxe para ouvir a palavra, para que você possa nesta noite consertar com Deus. Ele te ama, Ele te ama, por isso Ele não quer que você se perca. Agora é contigo. Nós só podemos falar aos ouvidos. A decisão é cada um que deve tomar por si mesmo. O pai não salva o filho, o filho não salva o pai, a mãe não salva a filha não salva a mãe, o irmão não salva o irmão, o esposo não salva a esposa. Não, cada um. A Bíblia disse lá em Ezequiel 18: a alma do pai e a do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Eu sempre digo, Deus não tem neto, Deus tem filho. Filho de crente não é salvo porque o pai é, não é neto de Deus, não. Ou é filho de Deus ou não é de nada de Deus. Ele não tem outro tipo de parentesco, não tem primo, não. Ele tem filhos, e eu creio que aqui tem muitos filhos que devem obediência ao pai, que amam o pai, que quer agradar ao pai. Portanto, permaneça fiel, seja fiel até a morte, disse o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu pergunto nesta noite: tem alguém que ouviu a palavra, o Espírito Santo falou ao seu coração? Você mesmo, os nossos internautas que está nos ouvindo nesta noite, você que está assistindo através do YouTube, aí do canal aí do pastor Arthur Anderson, você também pode fazer a decisão onde você está, e pode procurar a igreja aí mais perto da Bíblia, e aceite Jesus, encontre o pastor e faça a sua decisão, a sua declaração de fé, e passe a caminhar com o Senhor Jesus. Se nesta noite tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal. Levante sua mão ou saia do seu lugar, venha à frente, nós estaremos orando em seu favor. Este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora a palavra diz que veio para os seus não receberam, mas o que recebeu tem o poder de se tornar filho de Deus, os que crê no seu nome. Tem alguém nessa noite? Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus ou reconciliar com Cristo? Venha. O amanhã não nos pertence. O amanhã não pertence a nenhum de nós. Não temos certeza do amanhã. Tem alguém? Se não tem, que Deus em Cristo abençoe e conceda outra oportunidade. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.